febre, tá tossindo, tá com dor no corpo, procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó, do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel para anotar. Acesse mcm.frn.br/telesaúde ou através do Facebook Telesaúde no Sertão. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje daremos início à terceira noite do webinário MCM em Ação, evento criado com o intuito de divulgar ideias inovadoras e ações no combate à pandemia da Covid-19 no Seridó Potiguar, e que, para nosso orgulho, já atingiu mais de 700 visualizações aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, sou estudante do 6º período do curso de Medicina da MCM e terei a honra de conduzir a nossa conversa essa noite. Hoje iniciaremos com o painel Transporte Sanitário na 4ª Região de Saúde e logo em seguida teremos o painel Educação Permanente e Capacitação Profissional. Desde já agradecemos a presença de todos e gostaríamos de pedir aos ouvintes que inscrevam-se no canal para acompanhar o evento ao longo da semana. Hoje é o terceiro dia, onde vamos ter amanhã, quinta-feira e sexta-feira. E ao final de cada painel, gostaria de lembrar também que a gente vai selecionar algumas perguntas que aparecerem no chat do YouTube para que os painelistas possam responder, tá bom? Então, para conduzir o primeiro painel da noite, com o tema Transporte Sanitário na 4ª Região de Saúde, convidamos o doutor Alexandre Policarpo, doutor em Saúde Coletiva e professor de Odontologia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, além do doutor Sebastião Pacheco Duque Neto, doutor em Psicobiologia e professor de Anatomia da MCM. Para dar início, passo a palavra ao doutor Alexandre. Boa noite, professor. Boa noite, Lucas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer. Boa noite, Pacheco, né, meu companheiro aqui de fala. Eu gostaria de agradecer à MCM a oportunidade de estar participando desse momento, em especial a comissão organizadora, né, composta por Ana Karine, Ana Luísa e Raquel, pela oportunidade da fala, pela oportunidade de estarmos discutindo esse momento de extrema importância aqui na nossa região, né? E estamos passando difícil, um momento em que algumas oportunidades estão surgindo, né? Diante de dificuldades que são inerentes a um momento de pandemia, e esperamos que nosso crescimento seja até esse momento, que as instituições e em parceria com a MCM vem tomando iniciativas importantes nesse momento de pandemia. Esperamos que essas que são importantes continuem acontecendo. E aí, nós vamos falar um pouco hoje sobre o transporte sanitário aqui na região de saúde, na nossa 4ª região de saúde, né? Região compreendida por 25 municípios aqui da região do Seridó, e esses 25 municípios estão organizados na região que a gente conhece geograficamente por região do Seridó Oriental, nossa região do Seridó Oriental, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e essa proposta, esperamos que sirva para outras regiões também, né? E aí é uma proposta de transporte sanitário. Inicialmente eu vou apresentar o grupo que foi responsável por essa proposta. Ana Luísa, Pacheco e Ravel são professores da MCM, do curso de Medicina. A professora Sara, da Geografia do SERES e da UFRN em Caicó, também teve uma importante contribuição, sobretudo nos mapas que vocês vão ver, que vão ser apresentados aqui. E eu, Alexandre, sou professor do curso de Odontologia da UERN em Caicó também. O objetivo desse grupo foi construir uma proposta com um grande objetivo, digamos assim, de racionalizar e otimizar por meio da colaboração entre os municípios e dos municípios com as instituições de ensino superior, com a Secretaria Estadual de Saúde, no que diz respeito ao transporte sanitário.
Transporte sanitário este, tanto de testes, quanto de amostras, quanto de pacientes na 4ª região de saúde. Então, nosso grande objetivo foi racionalizar e otimizar, por meio dessa colaboração entre esses entes, esse transporte sanitário nesse momento difícil, nesse momento de pandemia. Para que a gente entenda o que seria o transporte sanitário é o deslocamento de pessoas, né, de indivíduos, seja para tratamento eletivo, aquele tratamento que pode esperar, ou seja, para o tratamento de urgência, sobretudo na comunicação entre hospitais, e também transporte de materiais biológicos por diversos pontos de diagnóstico, pontos de assistência, diagnóstico quando a gente fala de amostra, e pontos de assistência quando estamos falando de indivíduos, né, esses pontos de assistência dentro da rede de atenção. Essa situação que estamos vivendo, né, uma situação totalmente atípica, ela requer um nível de cooperação ainda maior dentro do nosso Sistema Único de Saúde. E aí, esse transporte sanitário, essa proposta que aqui está sendo discutida, ela vem justamente nessa perspectiva de cooperação entre os entes envolvidos. Os municípios estão aumentando muito os seus gastos, material de consumo, só para vocês terem uma ideia, às vezes dobrou, triplicou o valor, então os gastos estão sendo enormes, as dificuldades, as intempéries que os municípios estão vivendo são grandes, e a gente tem como um princípio nessa proposta de tentar cooperar com esses municípios naquilo que é possível. E aí, como metodologia, né, nós tivemos 5 etapas, que eu vou falar de cada uma delas. Né? A primeira etapa, esse grupo que eu falei anteriormente, composto por professores do curso de Medicina, do curso de Odontologia, de Geografia, e alguns alunos também do curso de Medicina cooperaram com esse processo. Primeira parte, nós revisamos os protocolos, os manuais, tanto no que diz respeito a testes de diagnóstico da Covid-19, quanto do manejo dos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. Visitamos o plano regional de contingência, diga de passagem, um plano muito bem elaborado, com contribuição da Quartosap, das instituições de ensino, e aí nós temos um plano regional de contingência, que é modelo tanto para o estado do Rio Grande do Norte, quanto até mesmo a nível Nordeste. Então, a primeira parte foi visitar todos esses manuais, documentos que nos guiam nessa proposta. Segunda parte, nós realizamos uma pesquisa por meio de um questionário eletrônico, junto aos 25 municípios da região de saúde. Todos os 25 municípios responderam, assim, em 3 dias, todos nós estávamos com todas as respostas desses municípios. E esse questionário, o objetivo do questionário era termos um diagnóstico da situação, no que diz respeito ao transporte para a região, para podermos elaborar as propostas em cima desse diagnóstico. Então, nós pesquisamos os materiais, os equipamentos, os transportes que os municípios tinham disponível. Pesquisamos também, fizemos algumas perguntas a respeito do interesse em participar dessa proposta. Feito isso, revisado os documentos, os protocolos, os manuais, aquilo que a gente tinha em normativa, feito esse questionário que serviu como base de diagnóstico, nós partimos para a divulgação desses resultados e proposta inicial. E aí nós levamos essa proposta inicial do transporte sanitário tanto para o Comitê Regional de Combate à Covid, quanto para a Comissão Intergestores Regional, que é o órgão deliberativo que decide aqui na região de saúde, no que diz respeito a toda e qualquer tomada de decisão que diga respeito à região em si. Né? Depois disso, e aí na elaboração dessa proposta, nós tivemos alguns entraves, algumas lacunas que precisaram ser revistas, e aí a quarta etapa foi esse alinhamento desses entraves e lacunas que surgiram no processo, que é natural, que é normal, de todo e qualquer processo. Diga-se de passagem, quando a gente trata-se de Sistema Único de Saúde, que é algo tão complexo de se colocar em prática. E aí tivemos a necessidade de conversar com os municípios, tivemos a necessidade de conversar com o Estado, com alguns órgãos do Estado, com a UFRN, com algumas instâncias da UFRN, para tentar alinhar alguns pontos que não ficaram bem amarrados. Depois disso, nós tivemos outra reunião com o comitê, e nós estamos agora na quinta etapa dessa metodologia,
que é a elaboração de uma proposta técnica, de um manual de proposta técnica, elencando, esclarecendo todas as propostas e toda a metodologia que a gente propõe enquanto transporte sanitário para a região de saúde, pensando na pandemia da Covid-19. E quando eu falo a gente, eu falo o grupo que está à frente desse processo, mas também falo comissão intergestores regional, falo direção das universidades, tanto do curso da UERN quanto da MCM, da CESAP, de outras instâncias da UFRN, como a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, essa foi a metodologia que nós percorremos para chegar a essa proposta. E a proposta em si é composta por 4 partes. A proposta do transporte sanitário, pensando na pandemia da Covid-19, é composta por 4 partes. A distribuição de kits, o transporte de amostra, o manejo do paciente, do indivíduo suspeito ou confirmado com a Covid e a cooperação para o transporte desse paciente. Então, nós hoje vamos, a partir de agora, feita essa introdução, nós vamos falar um pouco mais, com detalhes, sobre essas 4 propostas que o grupo traçou. E aí, é importante dizer que nesse momento de pandemia, a nossa região tem sido privilegiada, mas não por falta de mérito, muito pelo contrário, pela organização da própria região de saúde, que muito cedo elaborou de forma brilhante o seu plano de contingência. E aí nós temos, dentro da região de saúde, que estamos falando, que é a 4ª região de saúde, nós temos 2 hospitais de referência. Nós temos um hospital geral, para pacientes gerais da Covid, que é o Hospital Regional do Seridó, em Caicó, e um hospital que ficou como retaguarda, como responsável pelos casos confirmados ou suspeitos de Covid em gestantes, que é o Hospital Regional Mariano Coelho, em Currais Novos. Além disso, os outros pontos de atenção, pensando na pandemia, dos 25 municípios aqui da região, o hospital, os 2 hospitais de Natal, que são referência não só para a região, mas para todos os municípios, digamos assim, do estado, que é o Giseu de Trigueiro para adulto geral e o Maria Alice para criança. Então, esses 4 pontos de atenção foram pensados no que diz respeito a essa proposta que aqui estamos discutindo. Partiu-se de uma problemática para pensar essa proposta. E essa problemática a gente precisa deixar claro. Como é que é feito hoje? Não seria uma problemática, mas uma dificuldade. Como é que é feito hoje? Os municípios da região que têm casos suspeitos de Covid-19, o protocolo é a realização do teste via SUAB, a coleta de amostra via SUAB, e aí o município que tem um paciente suspeito, ele informa ao laboratório, regional de Caicó, o LAREC, e aí o município vai buscar um kit de coleta de SUAB lá em Caicó, traz para o município, realiza a coleta e em menos de 6 horas ele tem que levar esse kit até o município de Natal, o laboratório central da CESAP, que é o LACEN. E aí os municípios têm reclamado muito desse processo, porque eu tenho que ter um transporte disponível para ir buscar o kit em Caicó, tenho que ter um transporte disponível para ir deixar essa amostra em Natal, e muitas vezes isso é muito oneroso e muito difícil de operacionalizar, tendo em conta as outras tantas demandas que os municípios têm. E aí essa dificuldade nos fez pensar em 2 propostas para kit e para amostra. E aí eu vou apresentar a minha tela aqui para vocês, para que vocês entendam de uma forma mais clara essas propostas, certo? Primeira proposta seria a proposta de distribuição dos kits SUAB. Essa proposta foi pensada dessa forma que eu passo a expor agora. Primeiro, nós temos kits que são distribuídos na região pelo LACEN, pelo Laboratório Central da CESAP. Esses kits, como não tem uma quantidade suficiente para todo o estado, o LACEN passa para o LAREC, que é o laboratório regional. Esse laboratório regional fica com esses kits e libera de acordo com as demandas que aparecem dos municípios. E aí nós temos também, além disso,
nós temos também a participação do Instituto de Medicina, uma possibilidade assim, de aporte desses kits também pelo Instituto de Medicina Tropical. Então, nós temos na nossa proposta essa perspectiva, ainda não está fechado, é um dos entraves que eu falei anteriormente, que precisam ainda serem amarrados, mas tem uma possibilidade do IMT dispor também de kits. Então, nós temos kits oriundos do LACEN, Laboratório Central da CESAP, e a possibilidade de termos kits oriundos do IMT, do Instituto de Medicina Tropical da UFRN. Todos esses kits vão vir e serão centralizados o seu recebimento no LAREC, no Laboratório Regional, vinculado à quarta unidade de saúde, né, de Caicó, a quarta USAP, e aí o LAREC vai ser o responsável dentro de todos os protocolos. E esses protocolos não foram elaborados só por nós, também tem um grupo que também está pensando esses protocolos, né, o grupo de testes e amostra, e o grupo que discuta essa questão dos testes, dos resultados e das amostras, eles elaboraram diversos protocolos. O LAREC já tem alguns protocolos específicos dele, e como o LAREC já faz esse recebimento, nós pensamos em concentrar lá por ter já uma estrutura específica para isso, por ter pessoal que já maneja esses kits, o que seria mais fácil a sua distribuição aos municípios. E aí o LAREC recebe, seguindo todos os protocolos de armazenamento, de entrega aos municípios, semanalmente seriam distribuídos esses kits aos municípios, 25 municípios da região. Uma primeira remessa de kits seria uma divisão per capita. Então, nós temos uma planilha já elaborada, em que cada município aparece lá com a porcentagem de população que aquele município tem dentro da região de saúde, e aí nós fizemos uma divisão per capita dessas amostras, desses kits. E aí depois, a partir da segunda semana que isso tornasse rotina, nós teríamos uma distribuição, além do fator per capita, também influenciado pela questão de número de notificações e número de pacientes confirmados, para que tivéssemos uma distribuição justa. Então, municípios que têm mais casos suspeitos ou confirmados deveria receber um pouco mais de kits. A retirada desses kits lá no LAREC pode ser de forma individual. Então, o município de Currais Novos, por exemplo, ele pode ir lá em Caicó, pegar os kits e levar para o município de Currais Novos, ou de forma cooperada. E essa forma cooperada, nós pensamos em dividir, nós dividimos a região em 4 micro-regiões, de acordo com localização geográfica, proximidade de municípios e malha viária para fazer essa distribuição. E aí foi criado 4 grupos de WhatsApp, um grupo para cada uma dessas micro-regiões, em que foi inserido os gestores, e aí os gestores, dentro dessa possibilidade de cooperação, têm a possibilidade de comunicação. Esse é o mapa das 4 micro-regiões, né? Ficou assim dividida as 4 micro-regiões, de acordo com a localização geográfica, e essa divisão foi pensada numa perspectiva de cooperação entre os municípios. Por exemplo, a micro-região número 4, que é lá a região de Currais Novos, ela dispõe de 18 kits. Então, na semana 1, o município responsável, isso com pactuação interna entre esses municípios, o município responsável por ir pegar esses kits lá no LAREC, em Caicó, foi o município de Bodó. Então, o município de Bodó se desloca até Caicó e pega todos os kits da micro-região dele. E no caminho de volta, obrigatoriamente, ele passa por São José, por Cruzeta, por Acari, por Currais Novos, e aí ele já vai deixando esses kits nesses municípios. Passa por Lagoa Nova, por Sercorá, né, e já deixaria os kits desses municípios também. E aí o município que ficasse próximo, que não fosse rota, o município iria lá buscar naquele município que fez a coleta lá em Caicó. Isso seria uma forma de cooperação entre esses municípios. Não necessariamente seria, e aí seria feito um rodízio semanal na semana seguinte. O município responsável pela coleta seria Currais Novos. Então, Currais Novos vai lá em Caicó, pega todos os kits da micro-região e vem distribuindo pelos municípios que estão caminho. Currais Novos, chegando em Currais Novos, alguns municípios que ficam depois, né, geograficamente do município, viriam até Currais Novos e encurtariam essa distância de buscar lá em Caicó esses kits. E aí é uma proposta que foi lançada para os municípios, né, e aí fica a critério de cooperação e de
de acordo entre esses municípios, fazer essa coleta, né? Então, a gente pensou nessas 4 micro-regiões. A outra proposta seria, peguei o kit e levei para o meu município, agora eu vou realizar a coleta de amostras, seria o transporte dessas amostras. E aí, para o transporte das amostras, como eu falei que era feito antes, o município faz a coleta e o município teria que levar, no mesmo dia da coleta, essa amostra até o município de Natal, até o LACEN, o Laboratório Central. Para tentar, pensando em economicidade, pensando em efetividade, aumentar a efetividade desse processo, nós pensamos em 2 macro-regiões. Para que entendamos, na primeira proposta nós pensamos em 4 micro-regiões para coletar o kit em Caicó. Agora nós estamos falando na amostra. O paciente realizou a coleta da amostra e vai levar essa amostra, levava, né, antes da proposta, essa amostra até Natal. O que é que propomos? Teremos 2 macro-regiões. Em cada uma dessas macro-regiões nós teríamos um ponto de coleta de amostra, que seriam o Hospital Regional de Caicó e o Hospital Regional de Currais Novos. Esses 2 seriam pontos de armazenagem temporária de amostras. Então, o município realizou a coleta, o município leva essa amostra de forma imediata até o Hospital Regional, que é de sua referência, deixa a amostra lá, e no dia seguinte, um carro único leva todas as amostras da região de Caicó e da região de Currais Novos em uma só leva até o LACEN. Por que isso traria economicidade aos municípios? Porque eu não teria vários transportes. O que é que acontece às vezes? Municípios vizinhos que pelo atropelo das demandas diárias de uma Secretaria Municipal de Saúde, né, digamos de passagem que não é culpa dos gestores, mas os gestores estão cheios de demandas diárias, e mais agora na pandemia, mas às vezes acontece de municípios vizinhos fazerem coletas no mesmo dia e saírem 2 carros com o mesmo destino de municípios que são próximos. Então, a gente tentaria eliminar esse digamos, gasto desnecessário. E o transporte, tanto para o LACEN quanto para o IMT, se o IMT passar a dispor desses testes aqui para a região e passar, o IMT será o responsável por fazer a análise também, esse transporte, seguindo novamente todos os protocolos determinados, todos os protocolos que são requeridos para o transporte e para o armazenamento temporário de amostras, tudo isso sendo seguido, teríamos um transporte único indo no dia seguinte para o município de Natal. E esse transporte, tanto tem uma possibilidade, a partir de negociações, de ser feito pela própria MCM, quanto pelos municípios em cooperação. E aí os municípios, por meio de rodízio, na terça-feira, todo mundo que coletou na segunda deixa as amostras nos 2 hospitais regionais. Na terça-feira, o município de Parelhas, por exemplo, vai ser o responsável por levar. Então, Parelhas passa por Caicó, passa por Currais e leva todas as amostras. E, ao invés de ter 3, 4 carros indo naquele dia, teríamos apenas um, com essa concentração de amostras nesses 2 hospitais regionais. E aí os hospitais têm que estar de acordo com esse processo, porque tem que ter processos de trabalho para dispor disso, né? E aí essas 2 seriam as 2 macro-regiões que vocês veem aí na tela, seriam as 2 macro-regiões de divisão geográfica, tendo o polo de Currais Novos, do Hospital Regional de lá, e o polo de Caicó, do Hospital Regional de lá, né? Pensando nessa perspectiva de proximidade entre essas regiões. E aí seria o município coletor, transporta de forma imediata até o Hospital Regional, o Hospital Regional armazena temporariamente e o transporte é feito de forma agendada. Por que agendada? Porque o hospital precisa se preparar, essas amostras precisam ser preparadas para fazer o transporte, né? Tem todo o cuidado com o preenchimento de fichas, com separação de amostras por município, por fonte, para onde aquela amostra vai, para que não tenha mistura de amostras ou mesmo perder a amostra, digamos assim. E aí eu vou, acho que seria isso a proposta, né, a primeira parte da proposta. Eu vou passar a palavra para Pacheco. Pacheco vai aprofundar um pouco mais a outra parte da proposta. Então, só recapitulando, essa primeira parte nós teríamos uma eu parei, esqueci de parar a transmissão, parei agora. Nós teríamos uma primeira fase, que seria coletar os kits
lá em Caicó, de forma cooperada entre os municípios, e de uma forma que os municípios tenham reserva no próprio município, para que, caso precise realizar uma coleta, não precise, naquele dia, ir buscar esse kit lá em Caicó, tanto na questão do transporte dessas amostras, sempre pensando em economicidade, em efetividade desse transporte. Então, essa primeira parte do transporte de material biológico e de kits seria isso, e Pacheco vai falar um pouco sobre a questão do transporte, manejo, né, e transporte dos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid. Pacheco, por favor, e obrigado por uma honra compartilhar esse momento com você, meu amigo. Olá, boa noite. Estamos ouvindo, Pacheco, fique à vontade. Lucas, liberou minha fala? Isso, Pacheco, pode continuar, tá tudo ok. Então, boa noite, eu quero agradecer o convite, a organização do evento, né, essa oportunidade de a gente poder passar um pouco, discutir um pouco, né, de como o nosso grupo vem trabalhando, né, vem se propondo a abordar essa situação que estamos vivendo, que é atípica para todos nós, que é a pandemia. Bom, depois dessa apresentação de Alexandre, né, como ele pontuou, eu vou apontar alguns aspectos em relação ao transporte do paciente, mas especificamente o manejo clínico respiratório desse paciente, né? Agora, por que levantamos a especificidade de um manejo clínico respiratório dessa clientela, né? Então, quem tem experiência, quem tem trabalho na área de terapia intensiva, na área de urgência e emergência, né, a gente sabe que existe uma série de determinantes terapêuticos, né, que lançamos mão quando o paciente com desconforto respiratório chega. Inclusive, um paciente que pode vir com pneumonia, né, paciente que, por exemplo, tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que agudizou, né, ficou agudizado, e ele chega com um quadro de pneumonia, né, ou um quadro gripal, né, um quadro respiratório gripal. Então, lançamos mão de uma série de arsenais, né, para avaliar, intervir, né, e fazer uma prospecção, né, ter um prognóstico e manejo desse paciente. Então, isso a priori não seria um diferencial para um paciente que apresenta uma pneumonia nesse contexto, ou seja, no contexto da pandemia, as pneumonias que se apresentam são pneumonias virais. Mas qual é a particularidade? A particularidade tem a ver com o que se foi descobrindo, né, o que se foi reconhecendo sobre a capacidade de transmissão que esse vírus tem, esse novo, a gente está todos nós estamos chamando de transmissão, e a sua capacidade de manutenção no ambiente. E no ambiente falamos, inclusive, nas superfícies, sejam elas as superfícies inanimadas do próprio ambiente hospitalar, sejam elas superfícies corporais, de todos os profissionais de saúde. Então, os dados, as informações foram chegando e fomos observando, né, os estudos que ainda são, vários deles são recentes, são precoces, dados precoces, né? Não precoces no sentido da falta de uma metodologia adequada, apesar de que vários autores já criticam alguns métodos que foram utilizados em algumas pesquisas que estão sendo divulgadas. Mas, ainda por ser tudo muito recente, né? Mas esses dados vinham mostrando que essa característica de transmissão do vírus faz com que uma série de medidas terapêuticas que nós utilizamos na terapia intensiva, na urgência e emergência, e de uma forma geral, na abordagem de um paciente com pneumonia, essas medidas elas teriam que ser diferenciadas. E não apenas diferenciadas, como serem não realizadas, né?
Um outro ponto que se observou foi que dentro dessas medidas que não deveriam ser realizadas, elas podem ser realizadas em regiões, né, do planeta que tenham uma estrutura capaz de realizá-las, né? Então, uma determinada manobra terapêutica ventilatória, por exemplo, ela pode ser realizada em um hospital específico, em um espaço intra-hospitalar específico, mas esse espaço ele não existe comumente na maioria, né, dos serviços de saúde pública, né? Ou seja, não teríamos tecnologia para utilizar determinada conduta terapêutica. Isso fez com que, né, o nosso grupo, não só o nosso grupo de trabalho, o nosso GT, em termos de transporte sanitário, mas particularmente o grupo que vem trabalhando no comitê de crise da nossa escola, né, no comitê de crise da MCM, isso levantou um alerta de que precisaríamos fazer uma proposta de como seria o ideal, ou pelo menos o correto, de proceder frente a esses pacientes. E nisso, quem é esse paciente? Né? Então, primeiro, tivemos os dados epidemiológicos, né, mostrando a distribuição em termos de faixa etária. Hoje, isso já não responde necessariamente a esse perfil, mas tudo começou a se falar de que esse paciente, principalmente, seriam pacientes que teriam comorbidades. E dentro dessas comorbidades, uma delas, por exemplo, é a obesidade. Então, a obesidade, ela por si só, é um fator específico de comprometimento ventilatório, o que fez com que tivéssemos que também pensar nesse paciente. Mas, independente do paciente ter obesidade, esse paciente que desenvolve uma lesão pulmonar, né, ou seja, que desenvolve a pneumonia, também foi dito que talvez esse paciente tivéssemos dois perfis. Esses dois perfis, né, estamos chamando como dois fenótipos de expressão do quadro de comprometimento ventilatório. Hoje a gente já sabe, assim, muito recentemente, a gente já sabe que existe uma proposta de um terceiro fenótipo. Porque, primeiramente, quando foi proposto dois fenótipos, né, se pensou que talvez um fenótipo possa evoluir para um segundo fenótipo, certo? Depois se viu que talvez sejam três fenótipos. E esses três fenótipos levam a um quadro de comprometimento ventilatório, né, que eu comumente digo que os colegas podem discordar, mas o principal quadro, o quadro mais grave, mais agressivo da terapia intensiva, né, do ponto de vista ventilatório, ele pode ser se configurado como o terceiro fenótipo, né, que é o quadro em que o paciente evolui, né, para uma síndrome, né, de um desconforto respiratório agudo, né, que é nomeada dessa forma, né, passou por várias nomenclaturas, mas que, na verdade, o que ela mostra, ela representa uma evolução ventilatória, né, ou seja, uma evolução de comprometimento intersticial, né, uma evolução de comprometimento a nível alvéolo capilar, né, que leva à incapacidade do alvéolo, né, poder promover as trocas gasosas adequadas, né, que seja a passagem do oxigênio para o sangue capilar, que seja a passagem, né, do CO2, né, do gás carbônico, para o alvéolo, né? Então, teríamos esses três fenótipos, mas dentro desses três fenótipos, ainda três fatores são determinantes para a evolução do paciente. Esses três fatores seriam, né, a condição prévia do paciente, né, ou seja, sua condição básica, ou seja, o quanto de infectado ele foi e a sua resposta à infecção, que diz respeito às suas características próprias, né, ao tempo em que o paciente apresentou os primeiros sinais e sintomas e a resposta do serviço público, do serviço de saúde pública a isso, né, ou seja, ao início dos sinais e sintomas e a resposta do sistema, né, e características
de resposta ventilatória inerente ao sujeito. Então, nesse ponto, temos um paciente que ele é extremamente complexo. E isso faz com que, né, dentro do ponto de vista da saúde coletiva, seja necessária a construção, a racionalização de um itinerário terapêutico. Então, o nosso grupo, ele vem pensando, né, ou seja, todos nós que trabalhamos na MCM, pensamos de uma forma em que esse sujeito, agora, não mais esse paciente, esse sujeito, ser olhado, né, dentro de uma perspectiva, né, dentro de uma lógica de um itinerário terapêutico. Daí essa necessidade, né, de como o professor Alexandre apresentou, de uma cogestão, né, e dentro desse aspecto de uma cogestão, né, focando no momento de uma transferência, ou seja, de um transporte. Né? Nisso porque o plano de contingência da CESAP, ele já prevê que os pacientes moderados a graves, né, eles serem referenciados àqueles hospitais de referência. E no caso da nossa região, né, Seridó, como a Alexandre apresentou, seria o Hospital Regional do Caicó e um hospital em Currais Novos. Nesse sentido, né, como é que nós vamos abordar e transportar esse paciente com essas peculiaridades que têm a ver com a transmissão do vírus, com a resposta do sistema, com a resposta do sujeito, e que o manejo ventilatório, né, o manejo respiratório para uma terapia ventilatória, que não é tão comumente adotada nas nossas abordagens. Nesse sentido, né, primeira coisa que nós fazemos quando o paciente apresenta um desconforto respiratório é ofertar oxigênio. Só que a oferta de oxigênio, né, nós sabemos que, apesar de precisarmos de oxigênio para viver, né, o oxigênio ele é tóxico. Então, somamos agora a toxicidade do oxigênio a uma lesão alvéolo capilar que já está existente. Então, o nosso grupo, né, utilizando vários protocolos nacionais e internacionais, né, vários guidelines de outros manejos ventilatórios, né, montamos uma proposta de que o paciente seria abordado inicialmente, né, com um perfil de oferta de oxigenoterapia, sendo monitorado continuamente a sua oximetria de pulso, né, que é a forma mais simples e mais acessível de termos uma boa impressão, né, uma boa ideia, não impressão, uma boa ideia de como nós estamos tendo a oxigenação, ao menos da hemoglobina, né? Então, esse paciente monitorado dessa forma, faríamos uma oferta de oxigenoterapia específica a esses pacientes, continuamente sendo avaliado esse paciente, caso não respondesse, né, ou seja, caso ele tivesse uma hipoxemia refratária, nós passaríamos para um outro nível, uma outra etapa de oxigenoterapia, mas já pensando em que a equipe teria em mente que esse novo patamar de oxigenoterapia provavelmente progrediria para um outro nível, né, um nível mais complexo, que é o nível da ventilação mecânica, que tanto se fala dos respiradores, né? E, claro, fazendo só uma observação, quando a gente fala de respiradores, né, temos que pensar que não basta o respirador. Temos que ter o respirador, toda uma equipe, todo um conjunto de drogas, né, todo um suporte multidisciplinar, né, todo um suporte logístico e todo um espaço, né, que possa receber esse ventilador, esse respirador, e o paciente que estará nesse manejo. Bom, no entanto, como esse paciente ele vai estar em várias regiões e deve ser transportado, né, deve ser levado, conduzido para hospitais de referência, então, quanto de oxigênio que vamos estar ofertando e essa ambulância, esse veículo que vai transportá-lo, precisa de quais estruturas materiais para poder transportar esse paciente e que ele chegue em condições, né, de ser recebido pela equipe do hospital, né, e que a sua conduta terapêutica seja manejada. Então,
nosso grupo, construímos essa proposta, né? Estamos apresentando, né, na forma como o Alexandre falou, em forma de um produto, né? Essa proposta, por exemplo, ela exclui a possibilidade de utilização de terapia respiratória que possa disseminar de forma mais fácil o vírus, né? Que chamamos de aerossóis ou aerosóis, né? Uma aerosolização, né? Através de partículas que são pactadas e são distribuídas para o ambiente, né? Então, algumas medidas, elas são não indicadas, né? Elas não devem ser realizadas, né? Se o paciente utiliza uma determinada forma de oxigenoterapia, como ele deve utilizar essa oxigenoterapia, né? Como ela deve ser ofertada. Mas também propusemos, por exemplo, que, como nós já sabemos hoje, já sabíamos que existe a chamada hipoxemia silenciosa, mas, da forma como está sendo visto agora, não tínhamos visto dessa forma. Então, como acompanhar esse paciente, né? Ou seja, dentro de uma proposta de um itinerário terapêutico, né? Por exemplo, as equipes de estratégia de saúde da família, visitar esse paciente que foi diagnosticado, né? Que está em isolamento domiciliar, ele ser acompanhado a sua oxigenação periférica, né? Através do aparelho de oxímetro, né? Quem conhece o aparelho de oxímetro sabe que ele é simples, mas quem nunca viu esse aparelho, né? Se botar no Google a gente encontra, mas é um aparelho pequenininho, portátil, né? Muitos deles sem fio, tem uma pilha que dura bastante, eu digo que é feito um pegador de roupa, né? Coloca no dedo, a gente espera alguns minutos e ele vai dizer quanto que a hemoglobina no sangue está levando de oxigênio. Claro, a complexidade desse paciente diz que não basta ter oxigênio na hemoglobina. Porque se nós temos o comprometimento ventilatório, ou seja, se nós temos o comprometimento na barreira alveolo-capilar, se eu tiver muito muito oxigênio no sangue que tá indo em caminho ao alvéolo, se tivermos muito oxigênio no alvéolo, mas se não tiver passagem entre essas duas estruturas, teoricamente, né, na prática a gente sabe disso, não adianta dar muito oxigênio, vamos precisar de outras medidas terapêuticas, e essas outras medidas terapêuticas que justamente chegam ao paciente precisar do respirador, né? Bom, então, correndo o risco de extrapolar o meu tempo, olhando aqui para o meu tempo constantemente, correndo o risco de extrapolar, foi essa mais ou menos a nossa ideia, né? E diria que até nossa angústia diária de estarmos em uma posição estratégica, né? Como docentes, né, para contribuir e estar à disposição da sociedade, que, na verdade, esse é o papel da universidade, esse é o papel de uma escola de medicina, e esse é o papel de nós, professores, que fazemos parte dessa equipe, né, os professores, os técnicos, os estudantes, os técnicos de diversos setores, né, então estamos juntos, Alexandre colocou juntos somos mais, exatamente, né, cada um dividindo suas angústias diárias, mas é isso que nós estamos enfrentando, é essa realidade de uma doença respiratória causada pelo chamado novo coronavírus, e é essa pneumonia viral que estamos enfrentando. Então, eu quero agradecer mais uma vez a minha participação e me colocar à disposição. Muito bom, Pacheco. Queria dar os parabéns ao senhor e ao professor Alexandre pela explanação. E também achei muito interessante essa questão da gente conseguir linkar as características biológicas do vírus, nessa parte de transmissão propriamente dita, e como isso influi na elaboração do plano para o transporte sanitário em saúde, né? Muito interessante mesmo. E agora a gente chegou no momento das perguntas. Gostaria primeiro de avisar o pessoal que está nos ouvindo que a caixa de comentários ainda está aberta aí no YouTube. Podem continuar mandando as perguntas, a gente vai selecionar alguns aqui. Eu gostaria de começar primeiro com o professor Alexandre. Professor, queria saber assim, do senhor se houve a participação de outros grupos da MCM na elaboração de todo esse plano e como é que foi que se deu, né? Perfeito, Lucas. Houve sim, nós tivemos a colaboração
de outros grupos, mas de forma mais efetiva mesmo, do grupo de trabalho de testes e diagnóstico, né, que trabalhamos muito juntos. Esse grupo de testes e diagnóstico foi responsável por elaborar os protocolos, o protocolo de armazenamento no LAREC, para ajudar também, eles têm claro, né, mas para ajudar os protocolos de transporte de kit, como realizar a amostra, né, então fizeram um apanhado do que o Ministério da Saúde dispõe desse transporte de amostras, né, que tem que ser um transporte específico para que a gente não corra o risco de perder essas amostras. Então, o grupo de teste de diagnóstico nos ajudou muito e no produto final, os protocolos estão lá, que vai ser disponibilizado, como o Pacheco falou, para si, para os municípios, para o comitê, para a CESAP, lá vai ter todos os protocolos elaborados pelo grupo de teste de diagnóstico. Então, esse grupo, esse GT da MCM, em parceria com a UERN também e outras instituições, nos ajudou muito nesses protocolos. Perfeito, perfeito. E agora, contando com o professor Pacheco, gostaria de saber se tem algum aluno da graduação que já procurou para ajudar todo esse projeto e como é que esses alunos eles podem ajudar nesse plano seu. Então, no nosso grupo, né, de trabalho, nós temos estudantes, Lucas, Emanuele e Ellison, eles estão conosco no grupo, né, e, na verdade, é um contínuo, né, ou seja, é dinâmica a abordagem do que nós estamos vivendo, a gente não estamos perto de resolver toda essa situação, né, então, na verdade, o grupo está aberto a receber os estudantes, né, são sempre bem-vindos. Trabalhar com o estudante é muito bom, o estudante instiga bastante, faz as perguntas que a gente não sabe responder, e sempre é muito bom a presença do estudante. Sim, perfeito. Lucas, licença, eu falei Lucas, mas Lucas Silva, porque são vários Lucas. Sim, né? São vários. E agora, voltando aqui para Alexandre, queria saber se os gestores eles têm apresentado alguma resistência a esse plano elaborado por vocês e se essas medidas elas estão sendo adotadas de alguma forma pelas outras regiões de saúde no estado ou algo semelhante. Certo, Lucas. Como eu falei, nós tivemos sim alguns entraves, né, nesse processo. Não foi só por parte dos gestores, né, digamos assim, mas de outras instituições, do LACEN, LAREC. É um processo muito complexo em que todo mundo está envolvido em muitas demandas, né? E os gestores de saúde falam enquanto ex-gestor, assim, o gestor está envolvido em muitas preocupações no momento. Os gestores de saúde já tiveram diversas propostas, por assim dizer, que na verdade não saíram do papel, e eles têm, digamos que, um pé atrás nesse sentido, né? Porque muitas vezes acontece as propostas, mas a proposta de fato não chega a ser operacionalizada. Então nós tivemos uma certa resistência por causa disso, também de algumas outras instituições, né, que estão envolvidas no processo, mas esperamos resolver tudo o mais brevemente possível para colocar a proposta em prática, porque acreditamos, todo mundo que está envolvido nessa proposta, acreditamos que ela só venha contribuir com os municípios, com a região de saúde e com o momento que estamos vivendo. E essa proposta, nós tivemos conhecimento há alguns dias atrás que a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, está iniciando um processo de discussão de transporte sanitário em outras regiões. E por que essa discussão é importante e está sendo necessária nesse momento? Hoje, o responsável pelo transporte, como o Pacheco muito bem explicou, por esse paciente que é suspeito ou confirmado da Covid, ele é feito pelo SAMU. Mas nós estamos chegando no pico da epidemia e o SAMU não está dando mais conta. Então, eu vou ter condições, vou ter situações em que o SAMU não vai ter como transportar, ou vai esperar 24 horas, 36 horas, para conseguir com que o SAMU faça o transporte desse paciente. Então, os municípios vão ter que se organizar nesse sentido. E a CESAP está fazendo esse levantamento nas outras regiões de saúde. Nós estamos iniciando um diálogo com essas pessoas da CESAP que estão responsáveis por esse levantamento. Inicialmente, eles estão fazendo como
como o nosso grupo fez, um diagnóstico dessas regiões para depois pensar em propostas. E nós estamos nos aproximando com essas pessoas, estreitando essas conversas para que a gente possa contribuir que esse produto que está sendo elaborado possa, sim, ser usado em outras regiões de saúde, claro. Tem que levar em consideração a especificidade, a especificidade geográfica, distribuição, a especificidade de equipamentos, de materiais, mas é perfeitamente adaptável a qualquer realidade de região de saúde, tanto do nosso estado quanto de outros estados também, né? E é potencial por causa disso, pelo momento que nós estamos vivendo. Perfeito, sou respondido. O pessoal está interagindo bastante aqui no chat, estou gostando de ver. O Luca está mandando várias perguntas aqui. E tem mais outra para Pacheco aqui. Estão perguntando, Pacheco, como é a atuação da atenção primária nesse projeto? Qual a importância da atenção primária? E como é que o senhor vê essa atuação? A atenção primária realmente tem uma importância fundamental, né? Então, se formos pensar, inclusive no nosso grupo, vai haver um painel abordando esse tema, né? Acredito que é amanhã ou sexta-feira, se não estiver enganado, não é isso? Amanhã ou sexta? Só pode ser amanhã ou sexta, né? Claro, só tem os últimos 2 dias. Então, vai abordar dessa forma. Especificamente no que nós estamos propondo, né? As visitas ativas às residências dos pacientes que estão suspeitos ou que estão diagnosticados, né, com a COVID-19, no sentido de monitorar a evolução do quadro, né? Então, a gente sabe que o quadro pode evoluir muito rapidamente, né? Em alguns casos não evolui, claro, mas nos casos que evolui muito rapidamente, e a equipe estando rastreando e continuamente atenta a essa evolução, é uma ponta fundamental nesse manejo. Ótimo. Gostaria de parabenizar mais uma vez o professor Alexandre e o professor Pacheco pela disponibilidade, por estarem aqui esse horário, no dia de quarta-feira. Infelizmente, acho que a gente não vai ter tempo para mais tantas perguntas, mas queria saber se vocês têm alguma consideração final para dar, querem falar alguma coisa. Alexandre, acho que agradecer, né, Pacheco? Agradecer a oportunidade, né, de estarmos divulgando esse trabalho, né? Eu acho que o próximo passo é a gente operacionalizar de fato a proposta, e aí nós estamos concluindo essa proposta técnica, né, de deixar ela muito amarrada, muito objetiva e clara, para dispor para si, dispor para comitê, dispor para os municípios, para a partir disso, de fato, começar a operacionalizar essa proposta, né? Então, acho que essa proposta vem a contribuir com o momento que a gente está vivendo. Eu acho que todos nós, profissionais de saúde, professores ou, de alguma forma, envolvidos com a área da saúde, no que pudermos contribuir com esse momento, nós temos que contribuir com aquilo que pudermos, né? Que já é muita coisa diante de uma situação muito delicada, muito difícil, e que nunca vivemos na história recente da humanidade. Então, tudo aquilo que a gente puder contribuir, eu acho que vai ser de grande valia, pensando no bem comum, né, pensando na nossa população. Certo? Então, no mais, agradecer a oportunidade. Pacheco? Eu também faço minhas as palavras de Alexandre, quero agradecer também a oportunidade, né, e ratificar que estamos disponíveis, né? Na verdade, essa condição de distanciamento, né, faz com que estejamos mais disponíveis ainda para que pudéssemos contribuir mais e trabalhar mais, e é isso. Obrigado e parabéns a todos pela organização. Obrigado, Lucas, pela atenção. Nós que agradecemos, a gente que está responsável pelo evento, e queria dizer que foi ótimo, deu para aprender muita coisa aqui, muita coisa que a gente não sabe, muita coisa que fica invisível aos olhos da população, que é essa questão do transporte sanitário, né? E eu gostaria agora de lembrar aos ouvintes que nós teremos um breve intervalo e dentro de alguns instantes a gente vai dar continuidade ao evento com o segundo painel do dia, que vai ser sobre educação permanente e capacitação profissional. Então, parece que não sabe aí, tá bom? Até mais. Vai-te embora, coronavírus! Tá com febre, tá tossindo, tá com dor no corpo.
procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó, do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel para anotar. Acesse mcm.frn.br/telesaúde ou através